Os discípulos tinham acabado de ter uma experiência de alto impacto. Eles tinham estado no Monte da Transfiguração. Em Marcos 9, versículo 9, nós lemos que, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofresse muito e fosse aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então a leitura foi de Marcos 9, versículos 9 a 13. Os discípulos estavam seguindo o Senhor Jesus. E nessa jornada ele sempre havia coisas novas para que eles aprendessem. E eles nem sempre entendiam tudo de imediato. E assim também essa palavra de que o Filho do Homem ressuscitaria dentre os mortos estava fora da alçada deles, porque eles somente conheciam a ressurreição dos mortos. E o que os discípulos manifestam aqui já serve de lição para nós. Eles se ocupavam com a palavra de Deus, era assunto de conversa, mesmo que eles não estivessem entendendo o assunto. Isso evidencia um grande interesse nas palavras do Senhor Jesus. E é bom verificar como que nós lidamos com a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, porém, será que entra por um ouvido e sai por outro? Ou continuamos nos ocupando com o assunto, até mesmo fazendo disso um assunto de conversa? Os discípulos tinham ainda uma outra questão com respeito a Elias, que levaram diretamente ao Senhor Jesus. Era uma questão que dizia respeito à vida de fé deles, pois, segundo o entendimento dos estudiosos das Escrituras, o Messias somente poderia aparecer quando Elias já tivesse se manifestado. E os discípulos estavam certos de que o Senhor Jesus era o Messias, o Cristo. Afinal, eles estavam seguindo ele por esse motivo. Era uma questão que dizia respeito ao seu fundamento espiritual. E certamente eles já haviam tratado o assunto entre si, porém não haviam chegado a um consenso da resposta. A lição que nós podemos aprender disso é que nós temos por vezes situações semelhantes. Nós também temos dificuldade de interpretação da Escritura, temos questões que dizem respeito à nossa vida pessoal e à nossa vida coletiva que não estão bem aclaradas. O que fazer então? Fazer então é levar as questões diretamente para o Senhor e continuar a examinar cuidadosamente a Escritura para que alcancemos uma resposta que esteja enquadrada dentro dela. Vejam que o Senhor Jesus ele adentrou na questão dos discípulos e deu-lhes a explicação. O mesmo ele fará conosco hoje, concedendo uma resposta oportuna e clarificante.